Sejam bem-vindos ao módulo 4 de Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Wilker Cruz e vamos lá dar continuidade. Senhores, lembrando, o que é o processo? O processo é o caminho, tá? Eu tenho um direito, esse direito precisa ser protegido, eu tenho um conflito, eu tenho um litígio, eu vou pedir ao Estado, que é o juiz, para que ele me dê uma resposta. Juiz, o que aconteceu? Eu quero uma resposta. Ele é obrigado a me responder de forma fundamentada. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser previamente designado para aquela função. Fato que nós já conversamos no módulo 1, 2 e 3, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Senhores, eu preciso verificar no processo todos os elementos de um processo, todos. Vamos começar pelo básico. Partes. Precisam ser capazes, precisam ter vínculo com o objeto. Juiz. Precisa ser imparcial, precisa estar previamente. Objeto do processo. Precisa ser lícito, precisa ser fundamentado, tá bom? E o que eu preciso verificar se esse processo vai ser válido ou não? E por que fazer isso? Se não existe validade de algum ponto do processo, o processo não se forma. Então, eu não estou falando que aquele processo ele é inválido, eu estou falando que ele nem vai existir. Vamos lá. Começando o uso do processo. Eu sou o autor. Eu processei você. E aí você não foi citado. Mas eu não preciso de um autor e de um réu. Então, como é que eu vou ter processo se eu não tenho o réu? O réu precisa ser encontrado, precisa ser citado, para que ele possa, lembra, aplicar a ampla defesa, o contraditório, tá? Então ele precisa aparecer para que ele também possa se defender. Eu tenho que dar o direito dele de se defender. Ele se defende e aí o juiz vai dizer, tá certo, tá errado. Então são elementos que, caso estejam ausentes, o processo não acontecerá. Professor, poxa, eu processei o cara, eu tenho aqui o cheque que foi devolvido, tá tudo certinho, mas a gente não encontra o cara. Como é que eu faço agora? Posso tentar uma publicação prestal. É válida? É válida. Fui na casa dele, não achei, liguei no telefone dele, não achei, mandei em outro endereço, não achei, procurei na empresa, não achei. Então vou fazer a publicação por edital. É válida a publicação prestal? É. Ela não é válida para todos os processos, mas aí vocês verão lá nas aulas de processo civil sobre essas situações. Mas eu tenho sim uma possibilidade, né, de fazer a publicação por edital. Edital em jornais de grande circulação e agora com os canais digitais, né, desses canais digitais de grande circulação. Ok? Vamos lá. Então, verifiquei se o processo tem autor, tem réu, tem juiz, se o objeto está formado, tem um tripé processual, tudo fechadinho. Beleza. Vamos prosseguir no nosso processo. E aí, eu vou verificar os pressupostos de validade. O primeiro, o juiz. Tem competência para a matéria? Tem. E aí, competência, ela tem diversos pontos. Primeiro ponto, ele é competente na matéria. Segundo, né, na matéria eu peço, não tenho como fazer um pedido trabalhista, por exemplo, para um juiz civil. Não tenho como fazer um pedido de direito de família num juiz criminal. Então, analisei a matéria. Segundo, o meu endereço. Aquele juiz é responsável por aquela área onde eu moro, ou pela área onde foi promovido o contrato, onde aconteceu o fato, enfim. Eu preciso verificar o território. Terceiro ponto. Aquele juiz, ele é competente no limite financeiro daquela matéria, aí eu tenho um rito sumaríssimo, rito ordinário, onde eu entro com o juizado especial. No juizado especial, eu tenho um teto de 40 salários mínimos para a justiça comum e de 60 salários mínimos para a justiça federal. Se o meu pedido, o pedido do meu processo é maior que isso, aquele juiz ele vai se declarar incompetente por conta do valor da matéria. Ele vai remeter aquilo a outro juiz, para que outro juiz na vara comum julgue o pedido. Tá bom? Então, são elementos que precisam ser verificados. Está tudo no conteúdo. Vamos lá. Capacidade das partes. Capacidade, as partes são capazes, é maior de idade, tem capacidade mental, precisa ser representado, precisa ser assistido, precisa ser representado ou substituído pelo Ministério Público, então são condições que eu preciso analisar, beleza? Terceiro ponto, representação. Representação, senhores, é feita pelo advogado. Aquele advogado, ele recebeu procuração para aquilo? Se não, e aí, só chamando a atenção em um ponto aqui interessante, a gente sofre em alguns estados, Brasília nem tanto, mas nós temos alguns estados no Brasil que estão passando por uma sofrida advocacia predatória.
tem advogado entrando nos processos de outros advogados, tem advogado tomando o cliente, enfim, algo bem complicado da região, mas é interessante que você tenha o seu advogado, que você assine a procuração, registre aquela procuração no processo, porque ali você garante quem vai falar em seu nome. Já pensou? Você está tendo um processo e tem alguém que você não conhece, que não representa você, está falando em seu nome e de repente tomando atos, né, tomando algumas providências em seu nome que você não concorde, ou que você nem sequer possa arcar com aquilo. Então, muito cuidado, isso aqui é um ponto importante. A petição inicial ela tem que ser apta. E aí você vai dar uma olhadinha lá no artigo 319 do Código de Processo Civil sobre todos os elementos da petição inicial. Lembrando, não é o foco da teoria geral do processo, é foco de processo civil mais para frente. Tá? Mas dá uma lidinha, vale a pena a leitura. Tá bom? Vamos lá. E para formar o processo, eu tenho que ter o réu, citação válida do réu. Lembrando, eu preciso formar a relação processual. Mas qual é o último caminho se eu não encontrei o réu? Citação por Ela é válida? Sim. Em diversas relações processuais, a citação por é válida, mas ele é o último caminho, caminho mais drástico, até porque em diversos momentos o réu não vai ler um jornal ou não vai verificar um edital, enfim. Tá? Mas hoje nós temos diversas formas de buscar certidões, você pode citar via WhatsApp, por exemplo, enfim, tá mais simples, né? Tudo bem? Então, pessoal, em relação ao módulo 4 é isso. Presta atenção no conteúdo. Eu quero que você dê uma olhada nas fases do processo. Tá joia? Tá bem explicadinho. E aí é fundamental entender as fases do processo. O questionário puxa para isso, para que você consiga entender a cadeia de procedimentos até chegarmos a uma sentença. Tá bom? Então, bons estudos. Nos vemos no módulo 5.